Vamos conversar um pouquinho sobre o objetivo hoje. Eu tô querendo fazer esse vídeo porque eu percebo que muitas vezes as pessoas querem começar, elas têm uma vontade forte. E eu não sei se acontece com você. Principalmente se o objetivo for a longo prazo, for um objetivo que vai demandar mais atenção, mais dedicação. Muitas vezes a gente fica com ele ali na gaveta e pensa assim, nossa, isso é impossível de alcançar, vai dar muito trabalho, não tem tempo, eu não sou capaz. E acaba que fica aquilo ali guardado. É sobre isso que eu queria falar com você hoje. Por que que isso acontece? Até a gente falou a semana passada, né, que as pessoas, o primeiro passo seria se posicionar. Então, eu acredito que muitas vezes acontece da gente não começar a botar nada em prática, porque a gente fica nessa covardia de pensar assim, não, eu vou me comprometer e no final não vou conseguir fazer nada, porque o que eu quero é tão difícil, é tão complicado, e aí a gente não se posiciona. Mas antes da gente se posicionar, o que acontece na nossa cabeça? Muitas vezes a gente sabe que vai ser bom fazer aquilo, a gente sabe até que é a vontade de Deus aquilo ali para nossa vida. A gente entende que tem que fazer alguma coisa que nos desafia, talvez assim, alguma coisa que a gente não tem coragem de fazer, algo que dói, ou algo que vai ser, de alguma forma, vai ser difícil, vai ser complicado. Então, na nossa cabeça, a gente começa a pensar em tudo o que pode dar de problema, tudo isso que a gente acha que vai ser um bicho-papão. Aí a nossa imagem é de um bicho-papão, é de uma montanha, um problema muito grande, algo assim inalcançável, muito difícil. Então, imagina a cena de um cachorrinho pequenininho, bonitinho que late para você. Qual que é a vontade? Diante de uma imagem dessa, qual que é a vontade que a gente tem? Então agora imagina um cachorro grande, latindo muito forte. Você vai querer se aproximar ou se afastar? Tudo é uma questão de imagem. Tudo é uma questão da imagem que a gente pinta. Então, se você está achando que já está na hora de fazer aquilo que você está sentindo que você tem que fazer, faz isso aqui que a gente vai conversar nesse vídeo que vai te ajudar. Assim, lembrando que o posicionamento e a decisão são suas, são seus, mas assim, alguns, como é que eu falo? Algumas atitudes, algumas maneiras de pensar podem nos ajudar nesse momento a decidir. E de repente, depois que a gente decidiu, saiu do casulo, olhou para fora ali, estava numa caverna, né, escondidinho. Aí sai ali na caverna, não é tão ruim assim, né? Dá para ir. Então, depois que a gente decide e começa a fazer, a gente começa a entender que no começo pode doer um pouquinho, pode ser um pouco mais desafiador que nós não temos aquele hábito ainda, pode ser um pouco amedrontador, porque é algum tabu, algum medo que a gente tem que quebrar. Mas quando a gente começa, as coisas vão ficando mais fáceis. Então tá, a gente já entendeu, acho que você entendeu que a imagem é importante. Quando a gente imagina, então, que isso que nós queremos é um gigante muito grande, isso dificulta que a gente inicie, né? Tanto faz se você imaginar um gigante ou uma montanha muito grande. Como que a gente pode lidar com isso? Assim, é que a gente pensa que tudo vai acontecer de uma forma só, de uma vez só, e não é por aí. O ideal é a gente pegar isso e quebrar em pedaços. Então eu vou pegar uma montanha e quebrar num mundo de pedacinho, de lombadinha ou de morrinho de terra. E pode dar assim, 100 morrinhos. Mas é muito mais fácil eu lidar com um morrinho de cada vez do que com a montanha. Então, traduzindo, a montanha seria tudo que eu vou ter que fazer. Tudo que eu imagino hoje que vai ser problema, tudo que vai me tirar do meu conforto, que eu vou ter que levantar, resolver todos os problemas, todas as dúvidas, todas as situações que me amedrontam. E os morrinhos de terra são
cada coisinha de cada vez que eu vou ter que fazer. São metas. Então, aquele grande objetivo você divide em etapas e cada etapa dessa você divide em pequenas metas, pequenas ações. Desse jeito, a gente pode decidir qual que é o tamanho do morrinho que a gente quer. Ou seja, a gente pode entender qual é o tamanho da meta que a gente quer cumprir, qual é o tamanho dos nossos recursos, que tanto de recurso eu tenho. Qual é a minha pressa? Eu quero atingir isso muito rápido, eu posso ir com mais calma. Para mim é impossível ir rápido, então eu tenho que ir bem devagar. Independente da velocidade que você tenha, independente dos recursos que você disponha. Divide esse montinho do tamanho da sua possibilidade, da sua vontade e da sua capacidade. É o primeiro passo. Então, ao invés de vamos supor que eu queira montar um negócio. Ao invés de ter que ter tudo de uma vez pronto, parte contábil, parte jurídica, estabelecimento, papelada, o negócio em si, compra, venda, eu vou dividir em pedaços. Então, de repente, eu posso, essa semana, cuidar de entender qual é o papel do empreendedor no começo de um negócio. Ou eu posso dedicar um mês a isso, ou eu posso dedicar um semestre. Depois eu passo a começar a movimentar os papéis e reunir tudo aquilo que eu preciso. E aí por aí vai depender do quanto você pode se dedicar, vai depender de quanto de recurso, tempo, dinheiro, disposição você tem para empregar nisso e vá caminhando. O importante é você entender qual é a direção, você entender os passos que serão necessários. Lógico que durante esse processo você vai descobrir coisas a mais que você precisa fazer do que aquelas primeiras ações que você separou. Não tem problema. Organize-se, organize o tempo, organize o dinheiro, organiza toda a provisão que você tem que vai ser necessária e planeje. Apareceu algo diferente que eu não sabia? Coloca no seu planejamento ali e começa a andar. Então, você não acha que é muito melhor, ao invés de estar numa gaveta, você já está dando os passos, os 150 passos que você tem que dar? Então, depois de dar esses passos, provavelmente você alcançou o que queria. Não está na gaveta, não te custou mais do que você queria entregar e você começou a andar. Tudo saiu. Você vai um dia, você sabe que está se encaminhando para um lugar e que, independente da velocidade, quando você chegar nesse lugar, você vai ter o seu projeto realizado, concretizado, seu medo superado, as atitudes que te desafiavam começaram a ser tomadas e por aí vai. E o melhor disso, quando a gente estabelece meta e cumpre, é muito bacana como nós nos sentimos fortalecidos. Como a gente começa a pensar assim, nossa, mas até que eu achava que eu não era tão eficiente, mas eu consigo cumprir. Eu vou chegar assim. Cada vez você vai fortalecendo mais a sua fé, você vai fortalecendo seu otimismo, sua esperança e vai sentindo mais confiança na sua capacidade de cumprir aquilo que você se propôs. Isso vai te fortalecer. O que acontece também? O fato de começar a andar e entender que não é um super bicho-papão, mas são pequenos cachorrinhos, vai alimentar a sua coragem também. O que a gente tem muitas vezes que nos paralisa no início é o medo. Então, alimentando a coragem, a gente consegue dar passos de fé. Tem uma palavra bíblica, tem uma palavra que eu gosto muito, um versículo, que fala assim... um deles, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã desculpa, gente. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Dessa forma, a coragem, quando a gente começa a dar passos e descobrir que vai ser um probleminha de cada vez, a coragem flui. E
a gente sabe que para aquele dia, para aquela etapa, para aquela meta, a nossa coragem vai ser suficiente e é o que basta. Tem outro versículo também que eu gosto, outra passagem. Uma coisa muito importante, assim, quando a gente... Eu assim, sou uma pessoa de eu tenho muita fé, eu busco muito a Deus, eu sempre procuro buscar uma resposta de Deus se o que eu estou fazendo é da vontade dele ou não. Porque na minha vida, o meu aprendizado foi que quando eu não fiz isso, muitas vezes eu tomei caminhos muito longos que não fazia parte do plano que Deus tinha para mim. Então eu gosto de sempre confirmar em oração, buscar em oração, confirmar na palavra, pedir oração para outras pessoas. Sempre entender se aquilo ali é da vontade de Deus também. E isso vai fortalecer, porque quando você entende que você está fazendo o que tem que ser feito, o que é dentro da vontade dele, você se fortalece, a sua fé fortalece. Você entende que claro que Deus está sempre do nosso lado, está com a gente, mas a gente estando dentro da vontade dele, nós temos um grande aliado no nosso projeto. E eu entendo sempre que o projeto que Deus tem para mim é melhor do que qualquer outro que eu possa ter. Essa verdade, assim, para mim é assim, eu aplico muito isso na minha realidade. Foi um aprendizado que eu adquiri. Então, pediu a confirmação, se para você isso é importante, você pediu a confirmação, pediu a bênção de Deus naquele projeto, vai em diante que tudo vai dar certo. Vai haver dificuldade, lógico, a gente tem desafios, dificuldades, aparecem problemas, aparecem tribulações, mas a gente sabe que pode caminhar e que a gente vai sim alcançar aquilo que a gente está buscando. Tem uma parte da Bíblia, e principalmente porque se a gente entender que está no lugar certo, nós vamos entender que daquela forma ali a gente vai usar os nossos dons em benefício das pessoas. Então, se o nosso objetivo, se a nossa meta, se o que a gente sente que nós estamos sendo chamados para fazer beneficia outras pessoas, é mais um forte indício de que aquilo ali que nós vamos ter sucesso com aquilo ali, principalmente se é algo que vem de Deus. E tem uma passagem bíblica que fala assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Romanos 12, 6 a 8. Então, muitas vezes, eu acho que a grande maioria das vezes, o que Deus espera que a gente faça ou o que a gente acha que tem que fazer está muito ligado à nossa missão, ao nosso propósito, e para isso nós temos dons. Então, eu acho que a maioria das vezes isso está ligado a dons que nós temos. E Deus nos encoraja a utilizar esses dons, a utilizar de uma forma produtiva, a utilizar de uma forma a beneficiar as outras pessoas que estão em volta e que às vezes não têm essa mesma habilidade, e contribuir de uma forma e de uma maneira geral. Isso também, essa parte da contribuição é muito importante ser analisada se está dentro do nosso propósito, se está dentro desse objetivo que a gente tem. Para que nós, assim, não recebamos tantos dons, tantas habilidades e e guardemos isso, né, enterremos sem entregar tudo aquilo que era para a gente entregar. Deixa eu ver o que mais que eu queria falar hoje. Eu queria falar hoje mais sobre, além de tudo, dentro desse caminho, né? Então aí nós já dividimos em montanha, dividimos em ações, estabelecemos metas, fomos cumprindo as metas de acordo com a nossa possibilidade. Entendemos que cumprindo a gente ganha coragem, cada vez fica mais reforçado.
a confirmação de que é um caminho de Deus, a confirmação de que nesse caminho a gente vai dar o nosso melhor, usando os nossos dons para beneficiar as pessoas que estão à nossa volta de alguma forma, para contribuir. Que dentro disso é importante também que a gente entenda qual que é a melhor forma de transitar nesse espaço de tempo entre o início e o final do nosso objetivo, né? Na nossa vida no geral, a gente tem um manual que se chama Bíblia que nos explica qual que é a melhor forma de nós agirmos, qual é a forma que Deus deseja que a gente haja. E eu acho que assim, o maior mandamento desse, falando em contribuição, por exemplo, é que a gente ame as pessoas, então que a gente queira contribuir, que a gente tenha tolerância e que nós possamos andar nisso, em todo esse percurso, buscando obedecer essas realidades, essas diretrizes que nós temos. Só que a gente sabe que sozinho isso é impossível. Nós, assim, nos mudarmos tem possível, coisa que só mas quando tem a coisa gente que só caminha Deus. pelo Espírito Resumo, que eu Santo acho mesmo, que nos que a ajuda gente muito, meditar coloca na o nosso palavra, espírito pegar a mais palavra forte de Deus que nossa e cuidando da nossa mentalidade, porque a mentalidade que a e gente nossa aprende no dia alma, a nossos dia, desejos, muitas vezes não é assim, a né? mentalidade que nos ajuda nos nossos Impulsos. objetivos, que nos ajuda, por exemplo, a ter bons relacionamentos, a ter uma melhora profissional, alguma promoção, porque às vezes nossa mentalidade ela está tão assim contaminada que a gente acredita que algumas atitudes são ideais e não são. Então, quando nós buscamos a meditação na palavra para entender o que é o certo, como que é a maneira correta, qual que é a maneira mais sábia, qual que é a maneira que a gente acha que vai assim ser melhor diante do que é a verdade que está na Bíblia, nós encurtaremos bastante o caminho. Mas isso é só na meditação da palavra, para que a gente possa mudar a nossa mente para a mente de Cristo e conseguir amar sim as pessoas, contribuir, ser mais tolerantes e ter menos medo, ter mais coragem. Tudo isso de uma forma espiritual Deus vai nos capacitando. Então conversa com Ele, relacionamento, diálogo, pedir ajuda nessas orações, nessas conversas com Deus, é pedir ajuda. Olha, Deus, eu estou observando que eu estou com muito medo, me ajuda nisso aqui. Nossa, meu Deus, eu sei que eu tenho que ajudar essa pessoa, mas ela está me desafiando tanto, eu não estou tendo paciência, me ajuda, me desenvolve a minha tolerância, me ajuda a agir da maneira mais correta para alcançar essa pessoa e conseguir lidar com ela no meu relacionamento, que talvez até seu objetivo esteja ligado ao seu relacionamento. Então, em qualquer caso, qualquer opção, a meditação na palavra para mudar a nossa mentalidade, para que a gente se torne mais competente até, né, gente? Porque se a gente sabe que o jeito correto de fazer é a gente sabe que Deus espera que a gente aja de uma forma X, e a gente não consegue sozinho, vamos buscar quem pode nos ajudar a desenvolver essas competências. Então, assim, primeiramente, eu sabia que um dos traços mais característicos das pessoas no geral, que conseguem, assim, atingir metas e objetivos e realizar mais, é compreender que ela pode mudar comportamentos, que ela nasceu de uma determinada forma, mas que aquilo pode ser mudado, ela não alimenta crenças negativas sobre ela mesma. As pessoas que mais realizam deixam para trás crenças negativas sobre elas mesmas, que elas aprenderam durante a infância, ou com o que alguém falou para elas, ou com alguma experiência ruim, ou com a nossa cultura. Então, vamos supor que você tenha feito uma imagem muito negativa sobre você. Entenda que isso tudo pode ser mudado. Você pode mudar comportamentos, você pode mudar atitudes, você pode mudar a forma de você pensar e analisar as coisas. E é necessário que você faça isso para começar a cumprir suas metas. A Bíblia fala em inúmeras passagens que a gente, basicamente, que nós somos aquilo que nós pensamos que somos. Vamos entender
sim, o que está nos atrapalhando, para pedir ajuda para Ele, para nos desenvolver naquilo que nos atrapalha e a gente conseguir cumprir aquilo que a gente se propôs a cumprir sem desanimar. Sabendo que é possível isso, que nós temos essa capacidade, a gente não desanima tanto assim, né? Vamos lá. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Isso é uma grande razão para a gente buscar, sim, mudar nossa mentalidade para contribuir, para fazer aquilo que Deus espera de nós aqui, que no processo de alcançar o que a gente busca, isso é uma das coisas mais importantes. E também no processo de entender qual é a vontade dele com seus dons, com esse objetivo que você quer alcançar. Então, o objetivo em si é importante, mas o processo de buscar, antes de tudo, atender as demandas e contribuir com aquele objetivo seu é essencial. Sabe, a Carol Dweck, que é uma escritora, tem até um livro dela aqui, deixa eu ver se está por aqui para mostrar para vocês. Não está aqui agora. Ela escreveu sobre mindset. E ela explica muito isso, quando a gente tem uma mente fechada e acredita que não consegue se desenvolver, que ninguém pode nos ajudar, que Deus não pode nos ajudar a nos mudar, porque nós somos daquele jeito mesmo e nada vai adiantar. Ela chama isso de mindset fixo. E o mindset das pessoas que vão em frente, que realizam, não desanimam e tal, chama mindset de crescimento, justamente por acreditar que é possível identificar o que está atrapalhando, pedir ajuda para Deus, para Ele nos capacitar. E nós mesmos, né, com a nossa resistência e lidando com isso. Perfeito, perfeito. Bom, além de tudo, lembre-se que Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, se você tem Deus com você, se você o busca, se você fala com Ele, lembre-se que você pode qualquer coisa com Deus. Porque Ele te fortalece, Ele te capacita, Ele te direciona e Ele te ajuda naquilo que você identifica que está te atrapalhando. Ele muda e transforma. Você resiste, pede ajuda, até para resistir mesmo, e Ele vem, Ele dá o socorro e tudo é possível para você. Outra coisa, não pense muito na lógica, se pelas razões humanas, pelo que existe no mundo de lógica, de racional, se olhando por esse ângulo você pode ou não pode conseguir o que você quer. Porque Deus, tem uma passagem que eu amo, deixa eu ver se eu acho ela aqui, gente. Primeiro, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Mas tem outra que é assim, ó, Deus, como é que tá, gente? Eu acho ela incrível, muito boa. É aquela parte assim que Deus usou as coisas loucas desse mundo. É 1 Coríntios 1:27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Então, se você se considera pouco sábio ou fraco, olha só, Deus vai te usar. Fica firme, tenha fé, grude com Ele. Certo? Não se esqueça disso. Você sabia, por exemplo, que o Albert Einstein só aprendeu a falar com 4 anos de idade? Qual seria a razão do mundo para que ele ganhasse o Prêmio Nobel em 1929 de Física? Então, nem sempre o que parece óbvio é a verdade, não é? Então, não fica racionalizando se é possível, se não é possível, se você é capaz, se não é capaz. Confirme e vai. Bom, não posso esquecer de pedir para você se inscrever, acionar o sininho para você ser notificado quando eu soltar outro vídeo desse e comentar. Comenta aí se esse vídeo te ajudou, porque
para o meu propósito, para a minha missão, para o meu chamado, é muito importante ouvir o seu feedback. Se eu estou conseguindo atingir o meu objetivo, que é justamente ajudar as pessoas que querem realizar, que querem alcançar o seu propósito, que estão um pouco perdidas, a sair e encorajá-las a sair, caminhar, a chegar nesse grande plano que Deus tem para você, no grande propósito dele, tá? Meu nome é Mônica, um grande abraço, espero te ver na semana que vem, tá bom? Tchau, fica com Deus.